aí pessoal, beleza? Professora Juliana, e no vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta que talvez você nunca se tenha feito. Qual que é a temperatura do cérebro humano? Então você deve estar se respondendo, nossa, isso é fácil, porque a gente tem uma temperatura ótima para que o nosso organismo esteja, e o cérebro não é diferente disso. Nós temos então aí uma temperatura bacana para o nosso corpo, que é em torno de aproximadamente 37 graus. Então, provavelmente, nosso cérebro também tem que estar em torno dessa temperatura, correto? Não é o que as pesquisas têm mostrado. E eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu acabei de ler um artigo científico recentíssimo aqui, ó, de 2 dias antes da gravação desse vídeo. Então, você está vendo o vídeo aqui, ele deve ter sido gravado aí uma semana antes que você está vendo, alguns dias antes dele ter sido colocado no ar. E eu li essa pesquisa aqui ontem e já estou aqui gravando para você atualizadíssimo. Que nós temos então uma pesquisa recente, alguns pesquisadores que mostraram no trabalho já publicado que a temperatura do nosso cérebro pode chegar até aproximadamente 40 graus. Isso é muito louco, porque a gente tem já de informações, né, com relação ao nosso metabolismo, ao funcionamento dos nossos órgãos, do nosso corpo, que nós temos não só uma temperatura ótima de atuação, como um pH ótimo, né, para as nossas células e por aí vai. E essa faixa que a gente falou em torno de 36, 37 graus é uma temperatura bacana para que as minhas reações químicas se desenvolvam num meio ok. O que acontece quando a gente tem hipotermia ou uma temperatura abaixo desses 37, 36 graus? Nós temos muitas enzimas que são proteínas que desenvolvem reações químicas no nosso corpo. A grande maioria das enzimas são proteínas, tá? E elas aceleram reações químicas. Elas são catalisadores biológicos, que a gente chama. E elas vão se tornar inativas no frio. Como você aí que está assistindo o vídeo, quando faz um friozinho ali, uns 12, 13, 14 graus, você já se encola na coberta e fala que não vai mais nem tomar banho, né? Que vergonha. Mas o nosso corpo é mais ou menos assim, só que não é porque ele é preguiçoso, é porque essas moléculas precisam de condições adequadas para atuarem. Quando a gente tem a hipotermia, que é uma temperatura abaixo disso, essas enzimas se tornam inativas e muitas reações do nosso corpo não são realizadas. Quando a gente tem a hipertermia, que é o inverso, é o aumento da temperatura, que a gente conhece geralmente como febre, você vai a 38, 39, 40, às vezes até 41, 42 graus, dependendo do quadro. Isso também é extremamente grave para o nosso corpo, porque além da gente inativar essas enzimas, essas proteínas, esses catalisadores do nosso corpo, a gente também pode desnaturar essas enzimas. O que seria desnaturação? É quando a molécula estraçalha e perde a atividade dela. Em alguns casos, essa desnaturação é definitiva. Muitas moléculas que você perdeu nesse processo de aquecimento da temperatura corporal não voltam mais ao seu estado normal, original. E isso é um problema, né? Por isso que a gente se preocupa tanto com uma febre aí acima de 42 graus, 43, porque nesse momento a pessoa já pode entrar em estado convulsivo. Porque aí é uma desnaturação tão grande das enzimas que o corpo ele colapsa, ele perde ali as suas atividades, as suas reações normais. Por isso que a gente tenta sempre manter a nossa temperatura perto de uma temperatura ótima. Então é ruim estar com febre? Depende do ponto de vista, né? Porque a febre, o estado febril, que é esse indício de aumento aí da temperatura, essa hipertermia, ele é um indício de que o nosso corpo está de alguma forma tentando nos defender de algum organismo, algum agente patogênico. Então, é bom que você consiga identificar uma febre, é bom que você saiba aí qual é a tua temperatura corporal e que você consiga entender essa oscilação para mais aí, para que você saiba como o teu organismo está. Talvez você está perto aí de ter uma infecção, né, algum tipo de inflamação, e isso é um sinal que o seu corpo está dando. Então não é tão legal você já subir 1 grau ali e já tomar um antitérmico para controlar essa febre. Não, é sempre bom a gente observar. E para qualquer coisa, medicação, sintomas, sempre lembre de procurar o seu médico, ok? Mas então por que a gente está falando tudo isso aqui de temperatura? Porque os cientistas estão então descobrindo, através desses estudos, que eu vou colocar depois aí durante o nosso vídeo algumas fotos para vocês verem, que a temperatura do cérebro é de aproximadamente 40 graus.
Pela primeira vez, então, os cientistas conseguiram mapear regiões do cérebro e conseguiram mapear mesmo, né? Conseguiram retirar aí esses valores específicos com relação à temperatura e perceberam que o nosso cérebro sempre está numa temperatura maior do que o nosso corpo e ele não colapsa como a gente imaginava que iria acontecer. E mais legal ainda é que eles descobriram que essas alterações na temperatura, elas se dão entre homens, mulheres e entre condições que esse cérebro se encontra. Então, por exemplo, nós temos regiões cerebrais, mapeando as diferentes regiões, nós temos locais onde a temperatura pode ser aproximadamente 38,5 graus. E regiões mais profundas e mais internas do nosso cérebro podem chegar mesmo até aos 40 graus. Esse trabalho está sendo feito então por pesquisadores do Laboratório de Biologia Molecular de Cambridge, no Reino Unido. Eles conseguiram produzir um mapa em 4 dimensões da temperatura do cérebro humano. E esse trabalho aí, ó, saiu na revista Brain, agora no dia 13 de junho, um dia aí antes da gravação desse vídeo, que loucura! E ele mostra que a temperatura do cérebro pode variar de acordo com esses fatores que eu citei aí atrás. Quais são esses fatores? De acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com a hora do dia e em pessoas que menstruam, no caso as mulheres, de acordo com o ciclo menstrual. E aí como que esse estudo foi feito aí? É um estudo assim, de certa forma preliminar aí, né? Um estudo assim, pioneiro nessa questão. E ele traz alguns resultados que a gente, lógico, pode questionar futuramente, mas ele dá algumas bases, alguns indícios legais aí pra gente. Eles trabalharam com voluntários e eram 40 voluntários com idade entre 20 e 40 anos. E essas pessoas tiveram a temperatura corporal, a temperatura cerebral mapeada em 3 horários do dia: pela manhã, à tarde e à noite. Nos participantes saudáveis, que não tinham nenhuma condição de doença, né, de saúde, a temperatura que eles obtiveram do cérebro foi de 38,5 graus, que é aproximadamente aí 1,5 grau, quase 2 graus acima de quando a gente faz a temperatura de aferição, né, com o termômetro sublingual. E eles também descobriram, os cientistas dessa pesquisa, que o cérebro das mulheres é um pouco mais quente que o cérebro dos homens. E isso provavelmente se dá pela questão do ciclo menstrual. Até porque as pacientes aí, né, as voluntárias que foram analisadas, elas estavam no período pós-ovulação. E a gente sabe, aí, estudando um pouco aí de hormônios, de fisiologia humana, que tem até aquela história que o pessoal fala, né, que a progesterona aí é o hormônio quente, né, porque quando a mulher ela realmente engravida após o ciclo menstrual, ela está com a temperatura mais elevada por causa dos níveis de progesterona que aumentam, né? E quando no ciclo menstrual ela ovulou e não engravidou, essas taxas de progesterona caem para que haja o ciclo menstrual e a temperatura corporal também fica mais fria, vamos dizer assim. Então a mulher tem aí uma alteração de aproximadamente aí 0,4 graus de aumento, né, da temperatura no período pós-ovulação. Como as voluntárias foram analisadas nesse período, o cérebro delas também aumentou a temperatura de acordo com a temperatura corporal delas. E por sua vez, as voluntárias que foram analisadas no período pré-ovulação, em que a temperatura corporal já é naturalmente um pouco mais fria na mulher, elas também tiveram a temperatura cerebral mais fria do que essas que estavam no período pós-ovulação. E uma das coisas que mais intrigou os pesquisadores aí nesse estudo é que nos estudos que nós temos anteriores a esse, as temperaturas cerebrais foram medidas em casos, por exemplo, em que os pacientes tinham algum tipo de lesão. E essa alta temperatura era referida às lesões. E hoje eles estão demonstrando através desse estudo, de outros que virão por aí, que a temperatura cerebral já é naturalmente maior que a temperatura corporal. E não necessariamente por causa de alguma condição. E eles estão agora, né, instigados em descobrir como que o nosso cérebro aguenta uma temperatura próxima dos 40 graus e não entra nesses processos, né, de desequilíbrio metabólico, de desnaturação das enzimas, como a gente comentou aí no começo do vídeo. Então sabe aquela história que você está fritando o seu cérebro quando você começa a estudar muito, você está com dificuldade para entender alguma coisa, e aquilo começa a fazer sentido na sua cabeça e vem aquele eureka, né? Talvez essa expressão não esteja tão errada, né? Porque o seu cérebro já é um pouquinho mais quente do que o normal. E você está queimando os neurônios aí, está esquentando ele mais ainda quando você estuda. Porque seu cérebro, então, tá vendo? Ó, foi feito para ficar quente e não frio. Então, bota esse cérebro para funcionar,
estuda, compartilha esse vídeo com alguém que não sabia dessa informação. Curta o vídeo, se inscreva no canal, porque você já sabe, biologia não é só para você estudar para o Enem, queimar neurônios estudando para o vestibular, não só. Biologia é para a sua vida.